Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo ano da nossa Rede Municipal de Ensino. Hoje a gente tem aula de língua portuguesa com a professora Michele Reis, que vocês já conhecem, e é uma sequência didática. A professora Michele vai explicar para vocês, não é, Pro? Pois é, a nossa proposta agora é trabalhar a sequência didática do material Nossa Rede. Você vai gostar. Tenho certeza que sim. Estão preparados? Organizem o ambiente, porque a aula de vocês começa agora, viu? Isso mesmo. Pois é, eu gostaria que você se localizasse. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a sequência didática do 5º ano. E a sequência escolhida para as nossas próximas aulas é Lendo Notícias. Hoje estaremos na nossa primeira aula dessa sequência. E de acordo com o título da sequência, já dá para a gente ter uma ideia do que essa sequência vai tratar. Não é isso? Então, se você estiver aí com o material na mão, comece a se localizar. Pegue seu livro de língua portuguesa, abra na página 119, porque você vai encontrar essa sequência. Olha a imagem linda que está no livro para contextualizar sobre o que a gente vai trabalhar. Observe bem que nós estamos numa sala de aula e os estudantes estão com algo que eu acho que já é bem familiar para você, né? Não consegue perceber? Não trata de um caderno, se trata de um jornal. Você não tem muita intimidade com o jornal. Eu creio que você, como toda criança, pega jornal para fazer artesanato, né? Quando a professora chama lá, traz uma folha de jornal que a gente vai fazer uma atividade de artesanato. Sim, eu sei que você usa jornal para isso, mas hoje a gente vai começar a perceber o jornal de uma maneira diferente. Hoje ele vai ser o nosso mestre, o nosso anfitrião. Por quê? Apesar da gente estar acostumado a ouvir notícias pela TV, pelo rádio, muito pela internet, e a gente sempre tem que ter aquele cuidado, né, com as falsas notícias. O jornal é um dos instrumentos, ou com a palavra mais adequada, é um dos portadores mais antigos de notícia que existe na nossa história, tá? Então, hoje a gente está se desacostumando um pouco de usar ele, mas ele é muito útil, sim, muito útil para a gente conhecer as coisas que estão ao nosso redor. E bem, a pergunta que não quer calar, já que a gente vai começar a criar uma certa intimidade com o jornal, é: o que podemos encontrar no jornal? Já parou para olhar? Então, se você não tem intimidade, eu te convido para o primeiro jornal que você tiver acesso, pegar na escola, pegar no vizinho, comece a folhear, abrir, olhar, rapidinho aí. Quando você pensa, o que é que vem logo à sua mente? Encontro textos, palavras, propaganda, encontro imagens, sim. E o mais importante, nós encontramos notícias, né? E o que são as notícias? O que são? Nós já estudamos isso em outras aulas. Vamos desvendar esse caminho durante todo esse percorrer, tá bom? Continuamos aqui entendendo que vemos fotos, charge, propagandas, temos carta para leitores, temos reportagem, tirinhas, temos as notícias, temos entrevistas. Então, o jornal hoje é um cardápio de variedade, né? Então, cada coisinha aqui a gente já deu uma estudada, né, nas aulas anteriores. Por exemplo, as charges são tipos de texto, né, com imagens, e eles são textos de humor. Nós temos reportagem. Qual é a diferença de reportagem para notícia ou de reportagem para entrevista? Nesse primeiro momento, a minha intenção aqui é criar muitas inquietações na sua mente, muitas curiosidades, para que a partir
da leitura de jornais, ou então pelo menos da exploração do jornal, você comece a formar conceitos, conexões, né? Então, só que a gente não encontra só isso no jornal. A gente encontra alguns textos que são extremamente importantes. Por quê? São textos de opinião e também são os textos que são editoriais. E esses textos têm uma importância muito grande. Por quê? Porque são textos que vão exprimir o pensamento ou de alguém, no caso do artigo de opinião, ou da própria empresa que está vinculando a notícia. E sabe por que eu acho tão interessante esses tipos de texto? Porque, no caso, principalmente do artigo de opinião, ele vem com assinatura, né? Olha, a opinião é do escritor, é uma opinião pessoal, então é muito importante que esse texto venha assinado. Já o editorial é a opinião também, não vem com a assinatura de uma pessoa, mas é a opinião expressa daquele veículo, no caso do jornal que está emitindo a nota. Então, fique atento, porque são coisas sutis, mas que fazem toda a diferença no jornal. Quando você lê o editorial do jornal, você começa a entender como é que aquele jornal pensa e como é que ele vai articular as notícias. Da mesma maneira que quando você lê um artigo de opinião, você vai entender como é que aquele escritor está organizando o pensamento dele e a opinião dele sobre um fato. E aí? Eu convido você agora para explorar o nosso portador de notícias, que é o jornal. Acompanhe aí na nossa sequência. Olá, eu sou jornalista. Eu trabalho com produção de texto, com entrevistas, com notícias e por isso eu preciso ficar bem informado com tudo o que acontece ao meu redor. Mas não só porque eu sou jornalista, mas é porque eu preciso compreender as coisas que me afetam no dia a dia. Por exemplo, o preço da passagem, o engarrafamento no trânsito ou até mesmo se vai chover, para eu lembrar de colocar o meu guarda-chuva na minha mochila. Vamos para a notícia de hoje. Capricharam no jornal, a capa do jornal está excelente, fotografia bem quadrada. Vamos às notícias. Empate adia sonho da torcida do Leão em ver seu time novamente na elite do futebol brasileiro. O que é que temos aqui? Tricolor recebe o Cuiabá na Fonte Nova e é pressionado por toda a torcida. PAN 2023. Brasil bate recorde de ouros e fica em segundo na competição continental. Essa é boa. Página 20. Você observou na cena anterior como a capa de um jornal é importante? Então a pergunta é: quais informações encontramos na capa? Olha, a depender de como a capa está organizada, o jornal pode vender mais ou até vender menos. Então não é só a notícia em si ou o texto em si, mas como estão organizadas as imagens e todos os outros elementos. Vamos lá explorar a capa de um jornal. Que informação você pode ver? Você pode, de antemão, já ver bem grande o nome do jornal e você vai saber de qual veículo está tratando o jornal. A data também é muito importante, afinal você vai estar sabendo se está lendo a notícia de hoje, uma notícia de ontem ou uma notícia de muito tempo atrás. Então a data está logo em cima, abaixo do nome do jornal. O nome do diretor do jornal é outra informação muito importante. Então, essas três informações compreendem o cabeçalho do jornal. Sim, assim como você faz cabeçalho no caderno para ficar organizado, um jornal também precisa ter um cabeçalho, tá? E aí chega a famosa manchete, que é a notícia de capa, a notícia, né, carro-chefe daquela edição.
Outras coisas que tem na capa também são títulos e chamadas de outras notícias. O que é isso, minha pró? É um resumo, um pequeno resumo das notícias que vão estar dentro daquela edição, né? Dentro das outras páginas do jornal. A indicação da página e caderno onde se pode encontrar a notícia na íntegra. Então, você vai observar o título, vai ler o resumo da notícia e lá ao final do resumo vai estar lá, página tal, caderno tal. Então, você pode ir lá onde ele está indicando para ler a notícia inteirinha. E também pode encontrar fotos com legendas, né? Então, tudo isso compõe a capa de um jornal. E aí, percebeu como essa primeira página do jornal é tão importante? Vamos acompanhar aí a nossa história. Deixa eu ver os assuntos de hoje. Olha, o dólar está em queda. Isso é bom para quem vai investir. Olha aqui, Salvador inaugura um novo hospital na cidade. Notícia boa, que legal. O que é que tem mais aqui? Show no Parque da Cidade esse final de semana. Show no Parque da Cidade? Posso ler essa notícia? Claro. Toma aqui. Vamos ver o que é que tem mais aqui para mim. Horóscopo. Deixa eu ver meu signo. A lua em Mercúrio favorece as finanças. Posso ver o signo de Leão? Pode. Obrigada. Nada, vamos ver o que é que tem mais aqui para mim. Gente, que cena interessante! Vocês observaram que hoje em dia os jornais não são uma coisa assim meia fria, meia única, vamos dizer assim. Hoje tem notícia e jornal para todo gosto. Então, se antigamente o jornal era uma folha única, sei lá, com 1, 2 ou 3 reportagens, hoje o jornal tem um leque de coisas para gente que gosta de economia, gente que gosta de política, gente que curte cultura, até coisas para crianças o jornal hoje tem, porque hoje ele precisa atender uma gama enorme de pessoas e com gostos diferentes. Então, observe que hoje o jornal ele está organizado em cadernos, né? Existem cadernos de esporte, cadernos de política, cadernos de entretenimento. Olha, aquele que gosta de uma novela, vai lá nessa parte e acha, poxa, o que é que vai passar na minha novela hoje? Qual é o filme que vai passar hoje de tarde na TV? Então, você pode encontrar tudo nessa parte de entretenimento. Olha, aqueles que gostam de saber do preço das coisas, das ações. Tá lá tudo na parte de economia. Se a gasolina vai ficar mais cara, mais barata, se o valor da cesta básica vai, sei lá, diminuir. Vai estar lá tudo na área de economia. E a área de cultura, né? O que está rolando na cidade? Qual show? Qual exposição? Então você percebe que o jornal hoje tem coisa para caramba, coisa para todo mundo. Então não fica nessa só que no jornal só tem tragédia, no jornal só tem coisas chatas. Não, tem coisa legal também. Então eu te convido mais uma vez para você explorar esse cardápio variado de informações que a gente encontra no jornal. Eu tenho certeza que nem que seja uma piadinha, uma tirinha, vai estar lá e você vai gostar, viu? Perceba que, além de informar, a imprensa também divulga ideias e opiniões. É tão importante hoje em dia a gente poder ler, ficar informado das coisas que estão ao nosso redor e, a partir do que a gente lê, formar a nossa própria opinião. Porque é para isso que o jornal existe, para isso que você está estudando, para isso que você está desenvolvendo outras habilidades, para poder ter opinião, para poder reconhecer o que está à tua volta, para saber interpretar. Tá bom? Então, espero que você venha comigo e acompanhe aí nessa jornada, viu? Para você, o meu muito obrigado e até a próxima aula. Não,
Para, espera. Tá pensando que acabou? Não acabou não, viu? Vamos agora, ó, ver um pedacinho da nossa visita lá no jornal. Vem comigo, vem. Agora vamos ouvir tudo sobre o jornal, todo o ciclo de fazer um jornal, tá? Por volta das 5 da manhã, um editor chega aqui e abre e vai para o site do jornal. Porque o site do jornal tem que ser rápido, né? Porque as notícias, né, em 24 horas, tudo vai o tempo todo subindo notícia no site. E a partir das 7 horas, chega uma figura chamada Perla Ribeiro, que ela é chefe de reportagem. E a Perla, ela vai escolher quais os assuntos do dia são mais importantes. Então, por exemplo, ela chega e aí ela fica sabendo ou por telefone, ou fica sabendo lendo o próprio jornal, ou recebe, ou vai nos e-mails, e ela fica sabendo que um carro bateu em vários carros na paralela e 3 pessoas morreram. Aí ela fica sabendo disso, e ela fica também sabendo que um ônibus deu uma pequena batidinha lá na Avenida Suburbana. Qual matéria ela vai escolher para fazer? Na opinião de vocês? Qual matéria ela vai cobrir? Um ônibus que bateu levemente num carro na paralela, ou na Avenida Suburbana, ou um carro que bateu em vários e teve 3 mortes? O carro que bateu em vários carros e teve 3 mortes. Então, vocês aprenderam agora que um chefe de reportagem escolhe qual a notícia mais importante para mandar a repórter, no caso a Emily, que vocês ouviram, e Marina, fotógrafa. Então, a repórter sai e vai para esse lugar. E por que ela vai lá? Porque ela precisa ver e ouvir sobre aquela informação. Ela precisa apurar, isso se chama apuração. Ela precisa entender, ela precisa entrevistar as pessoas que viram o acidente. Ela precisa acompanhar os feridos. Ela precisa acompanhar as pessoas que morreram para saber se as pessoas morreram mesmo. Já pensou se no dia seguinte ela diz que uma pessoa morreu e essa pessoa não morreu? É isso que ela precisa checar a informação, para dar a informação correta. Amanhã, quando o jornal estiver na rua, quem for ler o jornal, vai abrir o jornal e vai ler a informação. Olha só, vai ler a informação. Digamos que a repórter ontem foi cobrir um evento, o Festival Afropunk, onde se apresentam pessoas negras, porque celebra o povo negro no dia 20 de novembro, no mês de novembro. E aí, que é hoje, exatamente. E aí, o que acontece? Ela está contando aqui no jornal o que ela viu lá. Se ela não tivesse ido lá, como é que ela ia contar? Entenderam a importância do repórter ir no local, apurar a informação e contar, certo? Entenderam isso? Aí o que acontece? Ela chega no computador e ela vai começar a escrever o que ela viu lá. Por exemplo, essa repórter aqui, Yasmin Oliveira, ela esteve ontem cobrindo esse festival. E ela começou a matéria assim: o público estava ali para curtir, claro, mas principalmente para celebrar a cultura negra e afirmar sua ancestralidade com artistas de estilos variados. Veja, nesse texto ela está contando que as pessoas estavam lá para curtir, que as pessoas tinham um show para assistir, e esse show era feito por vários artistas de vários estilos, entenderam? Então ela está contando para você o que ela viu lá. Esse é o trabalho da reportagem. E veja, Marina, que foi a fotógrafa, poderia estar lá fazendo essas fotografias. O fotógrafo que foi fazer essas fotos, fotografou essa estrela, fotografou essa artista, entendeu? Então, esse é o trabalho da equipe de reportagem, é apurar e fotografar e mostrar exatamente o que aconteceu lá, tá? Um jornal também, ele presta serviço. Então, aqui, por exemplo, tem assim, eventos que marcam o Dia da Consciência Negra, que é hoje. Então, o que o repórter fez? Ele enumerou vários eventos que estão acontecendo em Salvador hoje, para quando você ler a matéria, você, se quiser ir, tem o horário e o local. Por exemplo, União de Negros e Negras pela Igualdade
promove a 15ª lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares na Praça da Sé às 7 da manhã. Foi exatamente a fotografia que Marina mostrou para vocês. Já teve um repórter lá e um fotógrafo lá, justamente acompanhando essa manifestação. Entenderam? Pronto. Esse é o trabalho do repórter. Ele chega aqui num computador e começa a escrever. Ele escreve o que a gente chama do início da matéria. Esse início da matéria é justamente para fascinar o leitor, né? A gente chama isso de lead, porque é exatamente esse lead que vai capturar você para você ler. E você vai acompanhar. Se você acha o lead, se você acha esse texto inicial bacana, aí você vai continuar lendo o texto para se informar. E por que existe notícia? Para que ela existe? A notícia existe justamente para você se informar. Uma pessoa bem informada, ele tem condição de decidir sobre o que ele quer fazer, por exemplo, certo? Bom, aqui a gente tem uma edição que é uma homenagem ao Bahia e Vitória. Quem é Bahia aqui? Todos! Meu Deus, pois eu sou Vitória, viu? Olha só, essa é a capa do jornal, Carnaval Rubro-Negro. Eles ganharam um campeonato brasileiro e aí esse artista e vários outros, Ivete Sangalo, foram para Barra e comemoraram esse título, certo? Olha o que o fotógrafo fez. Olha que fotografia maravilhosa essa, tá vendo? Essa fotografia era tão boa que a gente abriu no jornal inteiro. A capa, que é essa aqui, e a contracapa, que é essa. E aí a gente fez um especial do Vitória. Olha só. Aqui é a matéria, né, da comemoração da festa. Olha Ivete Sangalo, tá vendo? Olha, aqui. Isso o repórter foi lá, fez e voltou e escreveu. Depois eu vou explicar para vocês o que é que o editor faz. Todos são jornalistas. Todos são jornalistas, mas cada um tem uma função para fazer o jornal. Um jornal desse é feito por muita gente, por várias funções. Como vocês viram, tem um fotógrafo, tem um repórter, tem a figura que faz a procura das imagens, a memória, que é Milton, por exemplo, e tem, por exemplo, o Donaldson, que é o editor. Qual é o trabalho de Donaldson? Agora eu vou passar para o trabalho de Donaldson. Então o repórter fez a matéria, escreveu a matéria, tá? Aí o editor chega e vai ler a matéria. Aí ele vai ler a matéria. O repórter foi brilhante, fez uma matéria linda, maravilhosa, não tem o que fazer na matéria. Aí ele vai colocar a matéria no programa que eu vou mostrar a vocês, e ele vai escolher um título bacana, e ele vai escolher o que a gente chama de... Como é o nome disso, Dom? Isso aqui? Um apoio, uma linha fina. Por quê? Porque quando a pessoa está com muita preguiça de ler, aí a gente vai e faz assim, ó. A gente coloca um resumozinho aqui, que a gente chama de linha fina. A gente faz um título bem bacana para chamar a atenção. A gente escolhe a melhor foto. A gente coloca um título, um intertítulo, para poder ele ir lendo devagar e entendendo o conteúdo. Então, por exemplo, aqui ele falou que o planejamento está pronto. Futuro na Série A. Presidente do Leão, Fábio Mota, promete manter a base da equipe. O presidente do Vitória falou com a gente sobre essa grande, né, esse crescimento do clube, né? E aí o fotógrafo, o editor, agora eu estou falando de Donaldson, vem aqui e escolhe um título bacana e faz essa linha fina, esse apoio. Para quê? Para ajudar você a ler. Porque quando você lê esse pedacinho aqui, aí você vai chamar a atenção e você vai, aqui dentro eu vou saber o que o presidente do Vitória falou. Aqui nesse texto eu vou saber o que o presidente do Vitória falou. E aí você vai e começa a se interessar. Isso são estratégias para capturar o leitor, entendeu? Para ele ler. Por exemplo, outro título aqui. Mandou do início ao fim. A gente no jornal tem uma linguagem bem baiana. Quando diz mandou do início ao fim, a gente quer dizer assim, que o time foi aguerrido desde o início ao fim. Sabe? Então é isso. Vocês do Bahia estão meio de cotovelo doendo, né? Mas a gente jogou duro aí, não foi não? Aí ele mostra os principais momentos do Vitória, tá vendo? Aí faz aqui, ó. Repórter e editor trabalhando juntos, ó. Sintonia inexplicável. Olha só, olha que foto bonita, mostrando o Vitória e tal.
Aqui hoje só tem vitória, a gente também fala do Bahia, mas hoje só tem vitória por causa do jogo, certo? E aqui, motivado para 2024, o técnico Léo Condé quer brigar por esse time, quer que ele jogue duro em 2024. Ok? Então, é isso. Aqui tem, olha que lindo, que a gente fez de presente pro leitor, pro assinante do jornal, sabe? Isso aqui você pode pegar e colocar no quadro na parede, por exemplo. Olha que lindo. Tá vendo? É o quê? E de nós vai fazer isso. Não é? Porque eu sou torcedor do Bahia. Infelizmente, mas vai ter um monte de leitor que vai fazer. Na sua casa não tem nenhum Vitória? É sério? Então, faz pra mentir. Ah, seu pai não torce para nenhum time. Agora eu cheguei numa história muito bacana, que foi uma história que a gente contou hoje, que essa mulher, ela é juíza negra. E é muito raro ter um negro como juiz, tá? E olha o que ela diz. Entram no gabinete e perguntam, cadê o juiz? Porque acham que uma mulher não pode ser juíza, entenderam? Então a gente conta a história dela. Eu acho bacana vocês lerem essa história, porque todos aqui são praticamente negros, né? São negros, então pode ser uma história interessante, que interessa a vocês. Enfim, o jornal tem sobre emprego, o jornal tem colunistas. O que é um colunista? Um colunista é aquela figura que compreende tanto o assunto que ele passa a assinar um texto dando a sua opinião, trazendo notícias e também dando a sua opinião. É uma pessoa que já está, Donaldson, por exemplo, tem uma coluna. Então ele traz notícias de economia, né? E ele também dá opinião nessa coluna. Olha aqui uma coluna de política, né? Esse rapaz escreve sobre política, que são notícias do dia, as principais notícias, economia, né? Aqui tem outro colunista, que essa colunista chama Carmen Vasconcelos. Ela na coluna dela, ela traz oportunidades de emprego, de estágio, só coisas úteis para quem está desempregado, quem quer aprender alguma coisa mais e tal, ok? Aqui a gente traz notícias de mundo, e aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, quando o repórter, quando o editor escolhe o título, escolhe a fotografia, aí ele passa a fazer o jornal dentro do sistema que a gente chama GN3. Eu vou mostrar o jornal no computador. Eles fizeram o jornal aqui. Exatamente, está vendo? Tudo foi feito aqui para se transformar impresso, não é isso? Aí, ó, aqui tem o que eu mostrei para vocês, tá vendo? Aí, gente, olha aqui a capa que eu mostrei para vocês. Ó. Aí eu vou mostrar para vocês. Depois que esse jornal está todo pronto, ele fica assim, azul. Por que esse jornal está azul? Porque ele já está pronto, certo? Quando ele fica azul, ele é enviado para a gráfica. E a gráfica é um lugar que vocês vão conhecer, que é um lugar enorme, com uma máquina enorme. Esse jornal chega em outro computador, na gráfica, e aí outra equipe lá vai justamente escolher a cor, as tintas, vai gravar essas páginas numa lâmina de metal, e essa lâmina de metal vai rodar numa grande máquina e imprimir o jornal para ele ficar assim.